Todo mundo olha pro meu setup e solta a mesma pergunta. Mano, quanto que você gastou nisso tudo? Mas na real é que o setup não nasceu de uma vez. Eu lembro de quando eu comecei com um teclado bem simples, um monitor velho e uma cadeira desconfortável. Parecia impossível chegar aqui. Só que cada detalhe tem uma história, e cada peça tem um preço. E no final, quando eu somei tudo, até eu fiquei chocado. Hoje, eu vou abrir os bastidores e mostrar exatamente quanto custou meu setup completo, desde os periféricos até os upgrades que ninguém vê. Será que valeu a pena ou exagerei? Bora descobrir juntos! Primeira coisa, eu quero falar sobre as bases disso tudo. Literalmente, a mesa. Para começarmos, a mesa, na verdade, eu não comprei ela. Essa mesa é da minha tia, ela me emprestou. Ela utilizava ela, mas estava aqui parado. Eu pedi para ela emprestado e ela me emprestou. Essa mesa, quando ela comprou, custou tipo uns 360, 400 reais. Hoje tá bem mais caro porque ela é de madeira maciça. E ela então custa um pouquinho caro. Tem alguns gaveteiros ali também. Então ela pode chegar hoje até uns 800 reais, mais ou menos. Mas na época ela pagou bem mais barato que isso. Você consegue também mesas bem parecidas. Inclusive, um estilo de mesa que eu sempre vejo e que é muito bom é de tampo de porta. E não sai caro. Se você pegar um tampo de uma porta, ou então mandar cortar um pedaço de madeira, sai bem barato. Hoje você encontra também em Mercado Livre, Amazon, mesas de 300 até 100 reais, sabe? Cento e poucos em promoção. Então compensa bastante, sabe? Essa mesa aqui, no meu caso, é emprestada, né? Foi um presente, mas não necessariamente é algo caro, né? Para você no seu setup ter. Essa daqui eu dei um pouco de sorte, mas foi um caso à parte. O próximo item aqui do setup é o meu mouse. Quero estar mostrando para vocês. Esse mouse aqui é o Atark Shark R1. É um mouse bem simplesinho, bem levinho. Eu mostrei ele em um vídeo mais detalhado que está aqui no canal. Vou estar deixando na descrição para vocês também todos os itens que eu consegui deixar o link. E no caso, os que tiverem um vídeo específico falando sobre, vou estar deixando aqui. Esse aqui, né, o Atark Shark R1, eu fiz um vídeo completo sobre ele. Se você quiser saber mais, tem um vídeo aí. Ele custou pra mim uns 80 reais, eu peguei ele em promoção, tava tendo umas promoções muito boas no AliExpress, e aí eu acabei pegando ele, e ainda com moedas que eu tinha lá, acabou saindo mais barato ainda. Próximo item, o teclado. Esse teclado aqui eu gosto muito dele, ele tem algumas animações bem bonitas, ó. É um teclado com uma construção boa, com um som muito bom. E ele me custou relativamente pouco para os teclados que tem hoje. Eu também peguei ele em promoção. Esse aqui é o Ajaz AK820. Tem a versão AK820 Pro que não tem fio e tem uma telinha aqui nessa parte. Eu acabei pegando essa mais simples porque essa versão Pro estava muito mais cara. Nessa versão aqui dele eu paguei cerca de 180 reais em promoção e com moedas também. Vou estar deixando aqui o link na descrição e o vídeo. Ele é um teclado muito bom. Dos periféricos assim que eu comprei, eu gostei muito do mouse, mas o teclado para mim foi o charme. Eu sempre trabalhei com teclados maiores, teclado 100%. A vida toda eu utilizei esse tipo de teclado. Então ter um teclado diferente, assim, um teclado realmente mais bem construído. Eu sempre utilizei aqueles teclados da Logitech, uns teclados bem mais simples. Então ter um teclado desse porte foi uma diferença muito grande. Ele deve estar piscando para vocês, mas é por questões da câmera, a LED dele aparece normal mesmo. Mas é um teclado muito bom, muito bonito, como vocês podem ver. Ele tem um certo relevo das teclas. Tá até meio sujo, eu tenho que dar uma limpada aqui no meu setup. Mas ele é um teclado muito bonito. Próximo item aqui, que eu acabo utilizando bastante, é o meu Samsung Buds FE. Eu acabo utilizando esse cara no computador, não sempre. A maioria das vezes eu acabo utilizando um fone com fio mesmo. Esse daqui, ó, vou estar mostrando para vocês. Esse aqui, que é de uma marca genérica mesmo, custou, sei lá, 15 reais. Mas eu acabo utilizando ele porque ele tem um bom abafamento de som com essas borrachinhas.
Então eu utilizo ele aqui no computador mesmo, para ser mais prático, mas também acabo utilizando bastante o Buds FE. Eu utilizo ele mais com o telefone, por ser da Samsung e ter uma compatibilidade melhor, mas em alguns casos utilizo ele no PC. E esse cara me custou cerca de R$ 250, também peguei em promoção. O preço dele comum, digamos assim, é de R$ 280 mais ou menos, R$ 300 você encontra ele. A maioria dos produtos aqui você pode ver que eu peguei em promoção. Eu não trabalho, né, com o YouTube ainda, tenho meu trabalho, então eu acabo que tendo que pegar muitas coisas em promoções, creio que vocês também. Eu sou alguém assim como vocês. Então, se você tá gostando do conteúdo, tá achando algo interessante, já deixa aí o like, se inscreva no canal, esse projeto é novo. Quero algum dia poder viver disso, então dá esse apoio aí pra gente. Próximo item que eu quero estar mostrando para vocês é o cabo Coiled. Eu falei um pouco mais sobre ele e alguns outros itens que eu vou passar por aqui daqui a pouco. Em um vídeo que eu falo mais sobre detalhes do setup. Mas esse carinha, ele tem uma construção muito boa, olha. Ele é bem resistente, eu estou fazendo força e ele não mexe, ele é muito bom mesmo. Não desenrola, tem essa parte aqui de metal. É muito bonito e ele me custou um preço, assim, mais do que eu gostaria de ter pago, mas ele é um cabo muito bom, sabe? Eu paguei nele cerca de R$ 30, eu queria ter pagado menos, mas teria que pagar frete, esse tipo de coisa, até conseguiria. Tá um preço razoavelmente bom. Eu falo isso mais porque na época ele tava com um preço melhor, mas o AliExpress tem essa coisa da taxação e tal, e acabou complicando a nossa vida. A gente que é gamer, gosta de montar o setup, esse tipo de coisa, o AliExpress acaba tendo isso de negativo, né? Essas coisas de taxa. Ele sai mais barato para mim, eu esperei para comprar e acabei pagando um pouco mais nele. Agora, a plantinha. Essa plantinha foi bem barata, na verdade. O pessoal fala que ela até parece um pouco artificial, mas não, é uma planta de verdade, tem que molhar ela. Eu paguei R$ 15 num lugar lá no shopping que tava vendendo. E foi bem baratinha, uma planta simplesinha, já veio com um vasinho bonitinho. Eu acabei deixando ela aí. Ela dá um charme pro setup, é algo que dá uma vida pro setup, isso é muito bom, eu gosto muito dela. Enfim, próximo item, esse Hamlet, esse livro. Eu achei ele muito bonito, eu gosto muito das obras de Shakespeare. Inclusive, no vídeo sobre detalhes, eu falo muito sobre isso, de ter itens no seu setup que vão dar uma personalidade a mais para ele. E esse daqui é um dos itens que dá um pouco a mais de personalidade para o meu setup. Amo as obras de Hamlet, e essa aqui em específico, não, as obras de Hamlet, as obras de Shakespeare, e Hamlet em específico é uma das que eu mais gosto, se não a que eu mais gosto. Então, assim, ter esse livro bonitão aqui, ele inclusive tem algumas imagens aqui no começo, é muito bonito. Imagens coloridas, falando um pouco mais sobre a criação e tudo mais. Então, ele é muito bonito, eu deixei ele aqui. Eu tô lendo ele, já li alguns outros, vi adaptações, as peças. Agora eu tô lendo esse livro aqui em específico, eu achei ele muito bonito. Ele me custou R$ 25, eu comprei ele num sebo. Então, inclusive, recomendo que se forem comprar livros, comprem em sebo. Óbvio, casos e casos, mas dê um apoio. Normalmente é bem mais baratinho comprar livro em sebo e é muito legal. E assim, fora que dá uma cara de mais intelectual pro setup de vocês. E tem um caderninho, um livro, principalmente um caderninho para anotar alguma coisa, é muito legal. Eu até tinha um que eu deixava aqui em cima, mas eu tô levando ele pro serviço, então eu deixo ele na minha mochila, eu não tô deixando mais aqui em cima da mesa. Ontem eu estava escrevendo algumas coisas, algumas ideias aqui pro canal, então eu deixei ele aqui, mas no geral eu não deixo muito em cima da mesa. Esse carrinho, eu tenho ele há muito tempo, assim, foi dos primeiros presentes que eu ganhei. Eu tenho uma coleção de carros, inclusive. Inclusive, aqui no quarto, tem muitas coisas que eu quero mudar ainda, tenho que pintar. A coleção ficava aqui, que tá meu guarda-roupa. Aqui ficava a coleção de carros, só que eu tirei. Aí vou pintar o quarto, passei massa em alguns lugares. Eu vou tá pintando e vou colocar ele do outro lado do quarto. Quero colocar ele ali
Então quando estiver pronto, eu vou colocar ele lá e tal, e venho aqui mostrar para vocês a atualização disso. Mas esse carrinho específico, eu não sei exatamente quanto que ele me custou na época. Na verdade eu ganhei de presente, então não sei quanto custou para a pessoa que me deu. Hoje em dia, como ele é de ferro, é um carrinho de uma qualidade muito boa, boa construção. Ele abre as portas também, ó. Tô mostrando aqui pra vocês. Ele abre as portas, tem os detalhes de dentro dele. Ele é muito bonito. Hoje em dia ele deve estar um pouquinho mais caro, mas creio que até uns R$50, R$100 você acha um carrinho parecido. Diversos modelos. Tem até alguns modelos mais simplesinhos que você encontra no AliExpress. Por menos disso, com taxa, com tudo, você encontra até R$50, R$30 mais ou menos. E de diversos outros modelos, eu gosto muito do Fusca, fora que tem essa parte emocional pra mim, então eu deixo ele aí no setup. Mas, por via de cálculos, eu vou colocar aí cerca de R$100 nele. Próximo item que eu quero estar falando com vocês é a Light Bar. A Light Bar é um dos itens que, assim, por incrível que pareça, é um dos que dá uma diferença mais absurda no setup de todos. E assim, ele não foi muito caro. Eu consegui pegar ele com muita promoção, peguei ele por volta de R$75 no AliExpress, já com moeda, já com frete, com tudo. Eu consegui pegar ele bem baratinho. Tem algumas versões que tem um LED aqui atrás que ilumina a parede. Eu não acho tão interessante, não combina muito com a proposta do meu setup, então eu acabei pegando esse mesmo de R$75 e acho ele muito bonito, ele dá um charme absurdo pro setup, de verdade. Eu acho que de itens mais simples, digamos assim, ele é o que mais dá diferença no setup. Último detalhe menor, digamos assim, que tem no meu setup, é esse cachecol aqui do meu time. Eu comprei ele recentemente, então talvez nos primeiros vídeos que vocês verem no meu canal ele não estava aparecendo. Eu paguei nele cento e poucos, vou confirmar aqui pra vocês. R$140 que eu paguei nele. Eu achei ele muito bonito. Tem essa parte azul claro com azul marinho, e a parte de trás é o contrário, azul marinho com azul claro nos detalhes. Ele é muito bonito, inclusive ele não vai ficar aqui em cima da mesa para sempre, por enquanto eu tô deixando aqui, mas ele não vai ficar aqui para sempre. Quando eu pintar as paredes, eu quero pegar um outro cachecol do meu outro time, que é o Arsenal lá da Inglaterra, eu acompanho bastante, o Cruzeiro aqui em Minas e o Arsenal na Inglaterra, então eu vou colocar provavelmente na parede os dois, ou ali, não tô pensando ainda. Se você tiver alguma ideia, você pode deixar aí nos comentários. Tô pensando em deixar os dois ali, ou os dois aqui em algum lugar do setup, aqui próximo ao setup, ou os dois aqui na parede, não sei. Isso é um upgrade que eu quero fazer no futuro. Então assim, se você tem alguma ideia, deixa aí. Agora, passando para os itens principais do setup, tem um monitor. Esse monitor que eu utilizo é um monitor da LG, ele tem 24 polegadas e 100 Hz de atualização. Eu poderia ter pegado algum com uma frequência melhor, mas eu optei principalmente por pegar um pouco mais simples, digamos assim, porque o monitor do meu notebook ele tem 144, então 100 para 144 não faz tanta diferença. E a diferença de preço que estava dando desse cara para um monitor melhor era muito alta. E assim, ele me atende perfeitamente, a imagem dele é muito boa, a taxa de atualização, como eu disse, é boa também. Então, para mim, para o que eu utilizo, eu acabo jogando um pouquinho só de jogos competitivos. Então, para mim não faz tanta diferença, sabe? Eu não sou nenhum jogador profissional, então eu acabo utilizando esse de 100 Hz mesmo. Então assim, ele é muito bom, muito, muito, muito bom. Eu paguei nele na época uns 600 e pouco, sabe? Mais ou menos, vamos colocar aí R$600, 650 arredondando. Porque eu peguei em promoção, o preço dele normalmente é uns 700, você encontra. Já apareceu promoções pra mim que ele tava mais barato, cerca de R$500. Mas ele é muito bom, também vou estar deixando o link dele aí na descrição. E assim, esse monitor é incrível. E para vocês que nunca trabalharam, nunca tiveram dois monitores, eu garanto para vocês, é uma via sem volta. Quando você usa dois monitores, você não consegue mais parar de usar. Acho que 3 já é um pouco de exagero, dependendo da aplicação.
Como eu não faço live nem nada disso, 2 monitores tá perfeito. Mas às vezes você precisa fazer live, alguma outra coisa, 3 monitores seria o ideal, apesar de que eu acho que o que é o mais necessário são 2 mesmo. Mas quando você trabalha com 2 monitores, eu vou te falar, é incrível. É muito melhor do que um só, porque às vezes você precisa abrir 2 aplicações e não dá. Até para jogar mesmo, às vezes você abre o jogo ali e deixa um WhatsApp no outro, um Spotify, quem gosta de jogar escutando alguma música, eu mesmo faço isso direto. Coloco aqui o jogo, eu tô jogando algum jogo competitivo e a música tocando, vou cantando ali, entro na vibe, acredito que vocês também. E falando dele, o notebook. Esse aqui definitivamente é o item que eu paguei mais caro aqui no setup de forma separada. Esse daqui é um TUF F15, ele tem a placa RTX 3050, tem a versão dele com 4050, não sei se já saiu da linha 50 agora, mas esse cara pra mim tá muito bom. Assim, acho que o único ponto negativo dele é a memória RAM, ele vem apenas com 8, e também as entradas, ele vem apenas com 2 entradas USB, mas a gente já vai chegar lá. Mas assim, principalmente essa questão dele ter uma 3050 é muito boa, é uma placa de vídeo ótima. Pra mim, que não jogo jogos tão pesados assim, como lançamentos, um Death Stranding 2 da vida, como não jogo isso, jogo apenas jogos competitivos, alguns jogos mais antigos, jogos 2D eu gosto bastante, Terraria, Stardew Valley, esse tipo de jogo que eu gosto de jogar. Então, pra mim não faz tanta diferença ter uma placa de vídeo aqui relativamente mediana para baixo, mas eu posso editar meus vídeos e jogar os joguinhos que eu gosto de jogar. Quando eu quero um joguinho um pouco mais pesado, eu consigo rodar nele com médio ligado, né? Mas uma resolução um pouco mais para baixo, mas não faz tanta diferença, pelo menos para minha pessoa. Inclusive, eu comprei uma memória RAM para ele, tá para chegar, vai chegar mais pro final do mês. E assim que chegar, eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando um pouco como que isso fez a diferença no notebook. E confia em mim, faz muita diferença. Mais do que a própria placa de vídeo, para mim, pelo menos, a memória RAM dá muita diferença, que às vezes até para aplicações simples ele trava bastante, sabe? Em edições de vídeo, em jogos, ele acaba dando um gargalo se eu abro muitas coisas ao mesmo tempo, dependendo do jogo também. Então eu vou trazer para vocês um vídeo mostrando os FPS antes e depois, para ver as conclusões, para vocês tirarem também as suas conclusões de o que vocês acham, se vale ou não a pena esse upgrade da memória RAM. Galera, inclusive, esse computador ele me custou bem barato. Eu tava há muito tempo precisando de um notebook, principalmente porque eu ia começar a faculdade, então eu esperei um preço muito bom. Encontrei esse cara, inclusive eu queria pegar um com 4050, uma placa de vídeo 4050, mas apareceu isso num preço muito bom, eu tava precisando para a faculdade, então eu acabei comprando ele, porque eu precisaria deslocar com ele e tal, então comprei esse cara. Na época ele me custou 4.100. Hoje ele pode estar encontrando um valor até mais barato, digamos assim. Essa faixa de preço que na época era uma super promoção, hoje pode estar um pouco mais comum. Inclusive, esses meses do ano são muito bons para comprar notebook, eles estão um pouco mais baratos nessa época. Hoje eu encontrei versão dele com 4050, que esse notebook com 4050 é bem mais caro, tipo papo de 6 mil na época. Eu já encontrei dele aí hoje em dia por 5.100 mais ou menos. Próximo detalhe são os braços articulados. Eu paguei muito barato neles, muito, muito barato mesmo. Na época eu consegui uma promoção muito boa no Mercado Livre ainda, que assim, principalmente quando vem do Brasil ele é muito caro, mas esse eu consegui num preço muito bom na promoção. Eu peguei ele por cerca de R$230. Quem sabe, né, quem conhece sabe que ele é um suporte mais caro, principalmente por ser um suporte duplo. E já vim com a bandeja aqui embaixo, né, para segurar o notebook. Eles acabam saindo mais de R$300, 350, então consegui um desconto muito bom neles. E por fim, mas não menos importante, eu queria estar mostrando aqui para vocês esse adaptador em L, que eu paguei cerca de R$15 mais ou menos, saiu bem baratinho, e o hub USB. Pode parecer que não, mas esse cara faz muita diferença.
Ele é muito bom, dá para ligar o monitor nele e diversas entradas. Para mim, que nesse notebook só tem 2 entradas, faz uma diferença absurda. E parece que não, mas olha, dá um charme também. Porque esse adaptador, no caso, porque se você deixa ele solto pro lado, ele fica estranho, fica todo solto assim. E aqui ele fica pro lado, então é muito bonito, ele compensou bastante, foi bem barato. E o hub USB também foi bem baratinho, foi um achado absurdo. Eu achei no Mercado Livre por cerca de 30 a 40 reais mais ou menos. E assim, ele era o perfeito que eu queria. Porque os que tinham o HDMI acabava que só tinha 2 entradas USB. Para mim eu precisava ter 3. Então eu comprei e também veio com 2 USB-C, apesar de o notebook já ter. Inclusive, esse adaptador em L, ele é para USB-C e tem uma outra entrada aqui ainda e 2 aqui no notebook, que eu ainda utilizo essa daqui. Como não ocupa muito espaço, eu utilizo essa daqui mesmo e as demais eu deixo ali embaixo. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre a questão da minha organização de cabos, eu vou estar deixando aí embaixo também o vídeo mais recente que eu fiz falando sobre isso. E por fim, mas não menos importante, esse filtro de linha que eu deixo aqui ligado aos periféricos. Ele foi relativamente barato, eu paguei cerca de 25 reais nele, aqui na loja da minha cidade, e ele tem aquela coisa de proteger contra raios. Sim, não sei se funciona tão bem, não vou pagar pra ver. Quando começar uma chuva muito forte, recomendo que tirem as coisas da tomada, mesmo que eles falem que tem isso, que tem aquilo, recomendo, só em caso realmente de necessidade, manter ligado, mas se não for necessidade, recomendo que tire. Já esquecendo de um dos itens mais importantes, mas essa é a cadeira, e ela é o mesmo caso que aconteceu com a mesa. Ela não é minha, minha tia me emprestou ela, eu tô utilizando. Futuramente eu quero comprar uma cadeira minha, como a mesa também. Talvez fazer uma mesa em L. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que pode ficar legal. Mas, no caso, nessa cadeira aqui, não fui eu que comprei. Mas você encontra os modelos parecidos com ela, até uns 250 reais em média, até menos, dependendo. Nesse caso aqui eu não sei o preço exato, na época que pagou por ela, mas é uma cadeira mais simples e tal, não é nenhuma cadeira gamer ou cadeira ergonômica. Inclusive, não recomendo que vocês comprem cadeira gamer, principalmente se vocês passam muito tempo na frente do computador, ela vai acabar com a sua coluna. Mas se tiver a oportunidade, eu acho que já é melhor pegar uma cadeira um pouco melhor, uma cadeira ergonômica, uma cadeira justamente para quem fica mais tempo no setup. Enfim, depois de fazer os cálculos no meu software super tecnológico de calculadora, enfim, todo esse setup, ele acabou me custando cerca de 6.500 reais para montar ele. Pode parecer um absurdo, um valor muito alto, mas fui montando aos poucos. Recomendo que façam isso também. Se vocês forem montar o setup, não chegue e compra tudo de uma vez. Espere igual eu fiz, algumas promoções. Se for necessidade, compra o item, mas se você já tiver e quer ir melhorando, vai melhorando aos pouquinhos, igual aqui no meu quarto. Falta muita coisa ainda, pintar as paredes, falta trocar as tomadas, mas eu gastei tudo, 6.500, e assim, um pouco menos, mas arredondando 6.500, e para vocês montarem um setup, você não precisa disso tudo, sabe? Você pode pegar, por exemplo, um notebook mais barato e um monitor mais barato. Só aí, que são 2 itens bem caros, você já economiza um valor bem alto, por exemplo. Outro item também que vocês podem pegar mais barato é uma mesa. Eu mesmo dei o exemplo. Um tampo de porta pode ser feito, ou você pode cortar as madeiras, pedir para cortar as madeiras, e sai bem mais barato do que saiu aqui para mim. Então assim, você pode montar o seu setup com bem menos. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo chatinho de fazer, ter que ir atrás de todos os preços, onde eu comprei, mas é algo necessário. Eu vejo que muitos canais do YouTube por aí só chega e joga o preço aleatório, não mostra como conseguiu, onde comprou. Eu quis fazer algo para vocês certinho, tete a tete, de como eu consegui aquilo tudo. Então assim, se vocês curtiram, deixa um like aí. Aqui o Faltech, esse canal, é um projeto relativamente novo. Então assim, se vocês estão gostando, dá um like. Eu trabalho e estudo, é bem difícil conciliar as coisas, mas sei que vale a pena. Então se vocês gostaram, deixa um like aí,
Eu tô aqui para trazer um conteúdo honesto, um conteúdo certinho para vocês. Então, mais uma vez, se possível, deixa um comentário, algo do tipo. E é isso. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. E já se esquecendo, se vocês curtiram, me segue nas outras redes sociais, no meu TikTok, no meu Instagram. Eu tô gravando vídeo lá todos os dias, vídeos curtos. Então não se esqueça de passar por lá e ver o que tem de diferente aqui do canal do YouTube. Tchau, tchau.